E essa parada da Catalunha aí? Bom, se você não está alienado aí, completamente fora das notícias, você deve ter percebido que está rolando lá na Catalunha, né? Uma região espanhola que está num movimento grande lá de separatismo, né? Tentando formar um país à parte, destacando da Espanha, tanto que até o governo espanhol resolveu abrir negociações, né, depois do último referendo que foi feito, aí, onde boa parte da população catalã acabou exigindo a sua independência, né? Fez até a sua declaração de independência, né? Só não foi aceita ainda pelo governo espanhol. Mas vamos lá, para a gente entender a questão da Catalunha, a gente tem que ver como é que a Espanha se formou. Bom, a Espanha se formou num processo aí que durou um bom tempo, alguns séculos, né? Que começa na Reconquista, né? Durante boa parte da Idade Média, aquele território da Península Ibérica, a maior parte dele era o Califado de Córdoba, um território islâmico, né, que durante a Reconquista os islâmicos foram sendo expulsos cada vez mais ao sul, né, até que o último espaço lá em Granada, no extremo sul da península, acabou sendo dominado pelos espanhóis, né, ainda mais depois da união de Fernando de Aragão e Isabel de Castelo, chamados Reis Católicos, que acabam compondo todo esse território que hoje é a Espanha e dando origem a esse país. Mas o que era a Espanha antes de Fernando de Aragão e Isabel de Castela, né, nesse processo de reconquista? A Espanha era uma série de pequenos territórios, né? Alguns reinos, alguns condados, alguns ducados, alguns aliados entre si, outros independentes entre si, né? E que hoje compõe ali um conjunto de regiões, né? Vamos dar uma olhada em o que é a Espanha hoje e que regiões são essas. Bem, então vamos lá. Eis um mapa da região da Espanha e vamos começar a identificar quais são essas regiões, partindo aí do oeste para o leste, né? Essa primeira região aqui é a Galícia. Ao lado dela, as Astúrias, né? A Cantábria, Castela e Leão, Extremadura, Andalúcia, Castilha e La Mancha. Eu espero que Castilha e Leão e Castilha e La Mancha vão acabar compondo todo o território de Castela, né? Inclusive La Mancha, aquela do Dom Quixote de La Mancha. Entre as duas Castilhas, Madrid, que compõe todo esse território castelhano, La Rioja, País Basco, Navarra, Aragão, né, o território lá de Fernando de Aragão, Valência, Múrcia. Haviam também territórios que estavam ali para além do Estreito de Gibraltar, né, territórios conquistados depois do processo de reconquista, Ceuta e Melilla. Além desses, tem os territórios em ilhas, né? Começa ali pelas Ilhas Baleares e um pouco mais afastado para dentro do oceano, né? As Ilhas Canárias. E é óbvio, para finalizar, lá está Catalunha. Então, retomando, a Espanha se forma a partir da união de dois grandes reis, chamados Reis Católicos, Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Percebe lá pelo mapa que eu mostrei que Castela e Aragão não compõem toda a Espanha, mas são territórios que vão acabar dominando outros territórios e que na fusão vai formar a Espanha. Bem, onde é que entra a Catalunha? Catalunha passou a fazer parte do Reino de Aragão em 1150. Tá? Então, desde ali da metade do século II, Catalunha e Aragão compunham um mesmo reino. Tá? Esse reino se deu a partir de um casamento que foi feito entre Petrolina de Aragão e Ramon Berenguer, né, de Castela. A partir do casamento desses dois, né, se compôs o Reino de Aragão.
vai ser justamente a luta contra os islâmicos ao sul da península que vai acabar aproximando ali as casas de Aragão e de Castela e que vai acabar fundindo eles na união entre lá Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Bem, no ano de 1516, né, a partir de um problema dinástico ali dentro da Espanha, quem vai assumir o governo da Espanha vão ser reis da casa de Habsburgo. Os reis Habsburgos, eles eram uma família extremamente poderosa de origem na Áustria. Bom, os Habsburgos, que tinham bastante poder ali, vão acabar mantendo uma série de casamentos quase que incestuosos, muitas relações consanguíneas entre si, para não dividir a família dos Habsburgos, para não ter fragmentação de poder. Isso acabou aparecendo dentro do ramo Habsburgo da Espanha, coisa que vai ser bastante dramática com o rei Carlos II, chamado também de Carlos o Amaldiçoado, né? Ele recebeu esse nome porque Carlos II, justamente por essa série de casamentos consanguíneos, né? O Carlos II, inclusive, era o nono numa linha de casamentos consanguíneos que vai deixar nele uma série de deficiências, né? Entre as coisas que marcam ali essas marcas de consanguinidade entre os Habsburgos, vai estar o chamado queixo Habsburgo, né? Uma mandíbula extremamente proeminente, né? Em que inclusive o Carlos II tinha uma série de dificuldades de fala, até para poder mastigar a comida, o negócio era bastante complicado. E o que isso aí tudo tem a ver com o problema da Catalunha? O problema é o seguinte: entre os diversos problemas que o Carlos II tinha, ele sofria de ejaculação precoce, o que dificultava muito ele ter filhos. Pois é, Carlos II não deixou descendentes, foi o que acabou estragando todo o controle dos Habsburgo dentro da Espanha e que vai gerar um efeito direto no processo de descendência para o caso catalão. Vamos dar uma conhecida aí no nosso amigo Carlos II, o Amaldiçoado. Bem, conforme a idade de Carlos II avançava e ele sem ter descendentes, um monte de família real europeia vai começar a olhar para a Espanha e vai começar a se interessar bastante pelo processo de hereditariedade lá. Afinal de contas, né, a Espanha dominava o vasto Império Espanhol, que incluía aí a maior parte da América, então tinha um império extremamente rico, e Carlos II sem descendente. Vai começar ainda em vida do Carlos II uma série de disputas de linhas de hereditariedade que vão tentar dominar a Espanha. Carlos II, sem descendentes, começa a vasculhar a sua árvore genealógica e decide deixar um testamento indicando quem seria o seu sucessor. E quem foi o seu sucessor indicado diretamente? Um sujeito de nome Filipe. Quem que era Filipe? Filipe era neto de uma meia-irmã dele. Pois é, o grande problema é que Filipe também era neto de Luís XIV da França. Luís XIV, né, o tal do Rei Sol, principal nome do absolutismo. Cara, a ideia de o rei de um império tão vasto quanto o espanhol ser neto do rei da França deixou todo mundo ali na Europa muito arisco com essa situação. E todo mundo começou a pensar qual que seria o futuro da Espanha, o que vai acabar causando uma disputa hereditária pelo trono espanhol. Bom, Carlos II morreu no ano de 1700 e quando ele morreu vai aparecer ali um novo nome para suceder Carlos II, né? Então, quais que eram as linhas, né? A linha indicada por Carlos II, família dos Habsburgo, né, vai ser Filipe de Bourbon, que vai ser coroado Felipe V. Quem vai apoiar a manutenção de Felipe como rei da Espanha vai ser, obviamente, o governo francês. Afinal de contas, Luís XIV, rei da França, era avô de Felipe V, agora então rei da Espanha. Só que a casa dos Habsburgo, da Áustria, não vai achar isso aí algo muito positivo e vai indicar um novo rei, um outro Carlos,
né, que era arquiduque da Áustria, e vai indicar ele como o real sucessor da coroa espanhola. Pois é, ao lado dos Habsburgo, quem é que vai estar? Vai estar a Inglaterra e vai estar também a Holanda. Dentro da Espanha vem um racha, né? O lado de Castela vai olhar para essa sucessão monárquica e vai acabar apoiando o lado francês, o lado de Filipe. No entanto, o lado de Aragão, destacando Catalunha, vai apoiar Carlos Habsburgo. Cara, isso vai gerar uma guerra que vai começar em 1700 e só vai acabar em 1714, né? 14 anos de guerra para decidir quem que vai ser o futuro rei da Espanha e qual casa vai se seguir. Por fim, quem ganhou a guerra foi o lado de Bourbon, o lado representado por Castela, deixando a Catalunha em maus lençóis, né? Como ficou do lado derrotado, a Catalunha, que era um território que tinha bastante autonomia, né? Tinha uma série de privilégios, vai acabar perdendo todos esses privilégios e perdendo boa parte da autonomia, que vai deixar os catalães muito bravos com essa situação, né? Essa submissão da Catalunha ao reino de Castela, mesmo fazendo parte da Espanha. Então toda a autonomia que ela tinha, ainda mais por ser um território muito rico, vai se perder. A coisa vai se agravar muito mais ainda séculos depois, né, quando a gente chega lá no século XX e que vai acontecer a Guerra Civil Espanhola. Cara, com a Guerra Civil Espanhola vai assumir o comando da Espanha o ditador Francisco Franco. E o Francisco Franco, altamente nacionalista, né, seguindo aquelas linhas totalitárias lá da Alemanha nazista, da Itália fascista, vai buscar uma concentração de poder na figura do ditador. Pois essa concentração de poder vai limar ainda mais essas autonomias locais, o que vai deixar a Catalunha ainda mais desgostosa. Percebe que o grande problema da Catalunha é essa perda gradual da autonomia que um dia foi uma grande marca dela e que hoje está eclodindo dentro da Espanha, levando esse movimento de independência da Catalunha. E aí, aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo dar um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo dar um descurtir. Essa é a Prancheta do Suetônio. Eu sou o professor Fábio e você, meu amigo, você deveria estar estudando.